Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Prof Invest, onde eu, um professor de verdade, mostro aqui para vocês como eu invisto e compartilho um pouco sobre o meu conhecimento em finanças e investimentos. Seja muito bem-vindo então. No vídeo anterior eu mostrei para vocês, na prática, como que eu decidi fazer o meu último aporte, do mês de outubro, um aporte todo dolarizado, já que eu havia recebido do YouTube em dólar. Bom, no vídeo de hoje então, vou mostrar para vocês uma atualização da minha carteira e mais do que isso, olha só que interessante, eu resolvi perguntar para a IA, especificamente para o ChatGPT, qual que é a avaliação que ele faz, se ele fosse um consultor financeiro, sobre a minha carteira. Minha carteira que está com um patamar aqui muito interessante, uma rentabilidade de 56% em 4 anos de investimento. Eu acompanho muitos canais de investimentos aqui no YouTube e eu vejo poucos tendo tamanha rentabilidade. Então, méritos aí para mim. Lembrando que eu não estou competindo com ninguém, não estou vendendo nada para vocês, só fazendo meus relatos pessoais aqui no meu canal, beleza? Como vocês podem ver, inclusive, pela tabela de regularidade aqui do crescimento patrimonial, já percebem uma certa falha minha, onde diminuiu o patrimônio, depois voltou a subir. Então, tem algumas falhas, mas ainda assim, uma rentabilidade muito interessante, um patrimônio total atualmente de R$37 mil, sendo o valor investido de R$35.700. O que me dá um lucro aí total de R$6.300, sendo aí só de dividendos R$4.700, mais um ganho de capital de R$1.500. Nos últimos 12 meses, recebemos aí um dividendo de mais de 2.300, isso é muito interessante, né? Já conseguimos aí um 14º, considerando o salário mínimo aí, em um ano. O total de investimentos de 4.700, então perceba como que o último ano foi muito forte frente ao total recebido, né? E aí deixa eu só mudar a tela aqui para vocês poderem ver esse destaque, né? Enquanto a variação está um pouco pequena, de certa forma, só 4%, a rentabilidade de 56%. Então, muito feliz com essa rentabilidade de 56% aí. Acho que é a primeira vez que a gente chega em tamanho projeção, né? Perceba que interessante que no mês 11 de 2024, parece que o valor de capital, o valor de capital que era de 2.097. Esse ano agora está em 1.500, então é como se eu estivesse ganhando menos, né? Mês passado estava em 2.049, a carteira caiu um pouco, mas a rentabilidade continua crescendo e os dividendos também. Bom, posição atual, ações 40,48%, fundos imobiliários 40,4%. Então muito próximo aí os valores, né? Basicamente 15 mil em cada um desses classes de ativos. O investimento recente aí fez com que os ETFs internacionais se aproximassem dos 5.200 e as criptomoedas estão ali um pouco menos de 2.000, tá bom? Então as ações têm os 10 ativos, os 15 mil, variação de 8,4%, uma rentabilidade de 70%. Olha só, a grande rentabilidade vem das ações, né? Algumas ações que eu vendi e vendi no lucro, muitas dentro do próprio dividendos, né? Recebidos, mas olha só, Porto Seguro aí, uma variação de 90%, quase que dobrou de valor, e uma rentabilidade de 141%, contando também com os dividendos. Isso aqui é muito interessante. FreeWire, fiz algumas vendas e por isso a rentabilidade de 112%, né? Tô com pouquíssimos ativos aqui, tá bem pouquinho mesmo, já representou muito mais na carteira. Sanepar, essa foi uma que eu comprei muito na época da pandemia, que estava com preço baixo, olha só, meu preço médio está em R$4, preço atual de quase 7. Taesa, uma rentabilidade de 82%. BB Seguridade, quase 80% de rentabilidade. CEMIG, 75%. Banco do Brasil, mais de 70%. Itaúsa, 40%. Petrobras, 20% de rentabilidade, mas, poxa, 16% de dividendos anuais, então muito bom. E a Agro 3, que é minha queridinha, tá com a rentabilidade negativa e é por isso que sempre que eu posso, eu estou investindo mais, porque é mais uma ação que eu acredito que vai valorizar, vai voltar a crescer ao longo dos tempos, já que o agro é um dos setores fortes aí do nosso Brasil. Talvez agro, né, essa empresa Agro 3 não seja a empresa mais forte que a gente vai ter na bolsa.
Claro que não, mas está num setor que é o setor mais importante do nosso país, o agromovimento do nosso país. Então, por estar num setor estrategicamente muito valorizado e de alto potencial no nosso país, eu acredito que essa ação também, ao longo dos tempos, vai valorizar muito. Fundos imobiliários, variação negativa, rentabilidade positiva, porque paga-se muitos dividendos, né? Criptomoedas, rentabilidade positiva, acompanha o valor da variação, já que não paga dividendos, obviamente. E os ETFs internacionais, variação positiva e rentabilidade positiva. Lembrando que aqui já está atualizado com o valor do último aporte que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Então, olha só, o IVB, que deveria ter 6% da carteira, está atualmente em 9%. QQQM, SCHD e o VNQ estão abaixo da meta, né? O primeiro 4% está em 2%, o outro está em 3%, está um pouco já acima da metade do valor ideal, e o VNQ está baixo, né? O ideal é 2%, está com menos de 1%, é uma posição que a gente precisa aumentar os aportes aí. Bom, mas vamos para a segunda parte do vídeo então, que é quando eu fiz a pergunta para o ChatGPT. Então eu salvei em PDF, minha carteira, lá do Investidor 10 que eu acabei de mostrar para vocês, e mandei para o ChatGPT e perguntei. Então ele pegou e falou que analisou, a carteira está muito bem estruturada. Eu já comentei para ele sobre a minha estratégia do Profinvest, né? Com resultados sólidos e excelente equilíbrio entre renda e crescimento. Então ele mostra aqui, né, um certo resumo, já dá um alerta aqui que os fundos imobiliários estão acima do ideal, mais coerente se o foco for renda passiva. Criptomoedas está baixo, mas também é prudente. Por quê? Porque devido ao momento que criptomoedas está, de certa forma, acima do valor, por exemplo, que eu comprei. Certo? Então, dividendos, enfim, rentabilidade, ele fez um resumo aqui. Quando eu salvei, a rentabilidade estava em 55%. Hoje, gravando esse vídeo, já está em 56%, né? Varia um pouco. Então, aqui faz um breve resumo também das ações. Porto Seguro, excelente case de seguradora, mas já muito valorizada. Manter, mas não aportar, porque subiu lá quase 100%, né? Como a gente viu. Sanepar, forte valorização também. Ótima geradora de caixa e ainda interessante para o longo prazo. Concordo totalmente. Taesa, continua sólida para dividendos, boa para rebalancear a renda. É uma ótima pagadora de dividendos, né? 8% aí, nossa elétrica, né? Outra elétrica que nós temos é a CEMIG, ela entrou depois na carteira, continua entre as melhores elétricas, ideal para dividendo mensal. Dividendo de 13%, provavelmente o segundo maior dividendo da carteira. Itaúsa, rentabilidade de 40%, dividendo atual de 9%, está bastante também. Pilar de estabilidade, pode continuar aportando. Oportunidade de compra, ativo agro, está descontado pra caramba, agronegócio, resiliente, ativo abaixo do preço justo, que seria R$ 24, e aí atualmente tem R$ 19,70. Banco do Brasil, em bom ponto, dividendo alto e valuation atraente. Petrobras, levemente descontada, dividendo alto de 17% e estabilidade no preço. Taesa ou CEMIG, para renda estável, se quiser fortalecer dividendos nacionais. Sobre os fundos imobiliários, ele faz um alerta, né? Já que os fundos estão acima do valor que eu deveria ter na minha carteira como forma ideal, que é 32%, e atualmente está em 41%. Porém, a gente ainda tem alguns fundos aqui, ó, como o VISC11, é o que está mais descontado, né? Desconto expressivo, bom ponto de entrada. O PVP dele está em 87%. Então a gente está com um desconto aí de 0,13 em cima do valor patrimonial. Então é uma baita oportunidade para aportar mais, mesmo estando acima. Claro que é importante ter um limite de ir além do que deve, né? Do ideal. Mas é uma baita oportunidade. Outro que está descontado aí, o KNRI, o XP-ML11 também está descontado. Já o TRX-F11 e o MXRF11 estão com PVP de 1 e 1.2. Só que eles entraram por último na carteira e tem uma posição mínima que precisa de aportes para poder alcançar o percentual ideal. Então, assim, só que não está no melhor preço possível, né? Apesar que são fundos de papéis, e aí também a análise muda um pouquinho, né? O dividendo está alto, enfim, dá para poder manter no radar também. Então, fins mais equilibrados, já acima da meta individual e bem posicionado, SNAG 11, HGBLG e BTLG 11. O SNAG 11 é a minha maior posição, está me pagando já R$ 39,00 mensais, só ele, né? Os ETFs internacionais, e aqui é bom que dá uma visão sobre o que eles são, né? O IVB, que é o SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, manter base sólida diversificada. O QQM é o que replica o índice Nasdaq.
Setor Tech em alta, mantém posição atual. O SCHD é visando os dividendos nos Estados Unidos. Bom para reforçar a estabilidade em dólar. Ideal, foco do próximo aporte do exterior, né? E o VNQ, que são os REITs, seriam os fundos imobiliários americanos, ainda barato manter para a diversificação imobiliária global. Eu estou pensando em mudar futuramente essas porcentagens, né? Já que o SCHD, dividendos, e o VNQ, que são os REITs, pagando dividendo em dólar, pode ser algo interessante. Talvez no futuro a gente comece a mudar um pouco essa estratégia, né, para aumentar os dividendos. As criptomoedas é aquilo que eu disse, tá abaixo daquilo que é o ideal, porém, devido ao atual preço delas, não tem previsão. Então, a síntese da estratégia do Profinvest: ações levemente abaixo da meta, podendo reforçar Agro 3, Petrobras, Banco do Brasil, Taesa ou Semig. Fundos imobiliários, está acima da meta. Então, segura os aportes, mas pode reforçar o TRXF11 e o MXRF11 pontualmente, porque o PVP está ali já em 1%. ETFs, leves passos, priorizar SCHD e VNQ com aporte em dólar, mas aí é aquela análise manual que eu fiz no vídeo anterior sobre como investir nos ETFs para poder chegar no percentual ideal. Criptomoedas estão em alta, então a gente vai continuar aguardando. E aí a conclusão é que oportunidades mais claras hoje: Agro 3, TRXF11, MXRF11, Semig ou Taesa, e os investimentos dolarizados também. Aí ele já me sugere aqui fazer uma análise para o próximo aporte. Eu não fiz. E aqui, deixa eu só ver aqui, que eu havia perguntado para ele também sobre a minha rentabilidade, né? Por que a rentabilidade está em 55%? O que justifica? E aí ele pega e pontua sobre algumas ações que valorizaram muito, né? Rentabilidade composta: aportes, valorização e dividendos. Então nós temos aí dividendos e rendimentos mais 30%, a valorização da cotas representando 20% dessa rentabilidade e os aportes regulares valorizando 5%. A força dos fundos imobiliários de alto dividendo yield, né? Então já recebi 4.700 em proventos totais, sendo 2.300 nos últimos 12 meses. O que conta muito para a rentabilidade é justamente o fato de reinvestir esses dividendos. A eficiência dessa mistura, então, de estratégia, né? Olha aí, retorno médio do setor financeiro de 60%, energia 75%, saneamento aí 88% e outras, né, como commodities 10%, porque oscilam mais, mas faz parte da estratégia. Se dá um boom, eu também vou pegar muito essa valorização. Proteção e equilíbrio com ETFs e criptomoedas, então eu exponho aquilo de mais tecnológico que a gente tem nos investimentos hoje, que são as criptomoedas, e também diversifico lá nos Estados Unidos com esses ETFs internacionais. Consensos, aportes e rebalanceamento faz parte da estratégia também. E aí tem uma breve conclusão, então, de por quê, né? Você conseguiu 55% de rentabilidade, não porque o mercado me favoreceu, mas porque eu respeitei meu próprio método de investimento. Olha só, uma frase bem interessante para a gente fechar esse vídeo, então. E aí, digo para você, se gostou, deixa o seu like para mim. Qualquer dúvida, qualquer comentário, como está a sua rentabilidade, deixa nos espaços aqui dos comentários. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.